O Espírito Santo vai expulsar da sua vida todo mal olhado e palavra contra você. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Se você chegou até aqui sentindo um peso estranho nos ombros, um cansaço que não se explica, uma exaustão que ultrapassa o físico, então entenda, você está no lugar certo, na hora certa, para ouvir uma palavra que vai transformar sua realidade espiritual. Hoje o Espírito Santo quer te revelar algo muito sério. Existe um mundo invisível atuando sobre sua vida, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. Enquanto você tenta entender o que está errado nas suas emoções, nas suas forças, nos seus caminhos, há forças espirituais que agem em silêncio para enfraquecer a sua fé, confundir sua visão e paralisar o seu propósito. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui hoje com uma missão. Não é mais uma mensagem qualquer. Não é mais um vídeo de consolo. É uma ministração de libertação, de confronto e de alívio para a sua alma. Talvez você tenha acordado hoje sem forças para levantar da cama. Sentiu vontade de desistir, mesmo sem motivo aparente. Ou então, mesmo rodeado de pessoas, se sentiu sozinho, desmotivado, como se nada mais fizesse sentido. Isso é desânimo espiritual, é fadiga emocional, é desgaste da alma. E sabe o que dói mais? É quando você tenta buscar forças em Deus, mas parece que nem orar você consegue. A Bíblia fica distante, a mente fica barulhenta, o corpo presente, mas o espírito cansado. Mas escute isso com atenção. Isso não é o fim. Isso não é o sinal de que Deus te abandonou. É, na verdade, o momento em que o Espírito Santo se aproxima com mais força, não para te cobrar nada, mas para te renovar por dentro. Há um versículo poderoso em Isaías 40 que diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas a verdade é que, às vezes, a espera cansa, o processo desgasta, a demora esgota. E é nesse ponto, quando a alma começa a esmorecer, que o inimigo age. Ele lança pensamentos de fracasso, desânimo, comparação, acusação. Ele tenta te convencer de que você não é suficiente, de que você não vai conseguir, de que orar não muda nada, de que ninguém se importa. É nesse momento de fragilidade que ele lança o cansaço como uma arma espiritual. Porque ele sabe que o crente cansado é o que mais se isola. É o que começa a se afastar devagarzinho. É o que começa a calar a voz, a parar de buscar, a deixar de crer. Mas hoje, Deus quer inverter esse ciclo. Hoje o céu decidiu te visitar com renovo. E não será um renovo superficial, será um renovo nas profundezas da alma. Um toque que vai atravessar a tua mente, o teu coração, o teu corpo físico. O Espírito Santo vai descer como bálsamo, como vento novo, como força que levanta até os ossos secos. Talvez você diga, mas eu não tenho forças nem para orar. Então apenas fique aqui. Deixe essa palavra penetrar. Deixe que o Espírito ore por você com gemidos inexprimíveis, porque mesmo quando você não consegue falar, Ele está intercedendo em seu favor. Essa exaustão que você está sentindo não é só sua. Milhares estão lutando contra esse mesmo peso, essa mesma opressão, essa mesma ausência de ânimo. Mas Deus está levantando guerreiros cansados, feridos, sim, machucados, sim, mas que ainda tem fé para permanecer de pé. E você é um desses. Você não chegou até aqui por acaso. Você não está ouvindo isso por coincidência. Você foi trazido aqui pelo Espírito Santo, porque o renovo começa agora. Você não vai mais andar com os ombros pesados. Você não vai mais aceitar como normal viver sem esperança. Você foi chamado para andar em autoridade, em leveza e em plenitude de espírito. E isso não depende da sua força, depende da sua entrega. De você dizer, Senhor, eu não aguento mais com minhas forças, mas se o Senhor me renovar, eu continuo.
É assim que começa o milagre. Não é no grito, é no cansaço, não é na euforia, é na sinceridade. E hoje, Deus está se movendo em direção a quem está cansado de parecer forte. Ele está tocando quem já não consegue esconder o peso que está sentindo. E antes mesmo da oração, algo já está acontecendo aí dentro. A presença está descendo, a respiração está mudando, o pensamento está clareando. É o início de uma restauração espiritual. Mas eu preciso que você declare isso em fé agora nos comentários. O Espírito Santo está me renovando por dentro. Essa confissão tem peso espiritual. Ela sela o início de um novo ciclo. Ela ativa o mover de Deus na sua alma. Agora, respire fundo. Permaneça comigo até o final. Porque a oração que faremos ao final vai romper cadeias que você nem sabia que existiam. E quando você terminar esse vídeo, você vai se sentir diferente, mais leve, mais firme, mais cheio da presença do Espírito Santo. Você já sentiu que, mesmo orando, mesmo buscando, algo parecia segurar sua vida? Como se existisse uma força invisível dificultando seus passos, como se toda vez que algo ia dar certo, algo estranho acontecia? Muitas vezes não é falta de fé, não é pecado, é oposição espiritual. Existem palavras que foram lançadas contra você, olhares de inveja disfarçados de elogio, pensamentos malignos que vibram contra a sua prosperidade, contra a sua alegria, contra a sua fé. E essas coisas não são lenda. A Bíblia é clara. Provérbios 18:21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, palavras mal intencionadas podem sim ferir, adoecer, travar. Mas hoje, o Espírito Santo quer te libertar disso. Ele vai quebrar toda palavra maldita. Vai apagar os rastros do mal olhado. Vai blindar sua mente, sua casa, sua saúde e sua caminhada. Você está aqui porque o céu decidiu agir a seu favor. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, nós vamos orar juntos. E nessa oração, todo o peso espiritual que estava escondido vai cair por terra. Você vai sair daqui leve, renovado e com a alma protegida pelo fogo do Espírito. Existem pessoas que vivem com a vida travada e não entendem por quê. Elas oram, jejuam, trabalham duro, mas parece que nada anda. Tudo o que constroem quebra, tudo o que planejam não se cumpre. E muitas vezes a causa não está visível aos olhos humanos, está no mundo espiritual. O mal-olhado, a inveja e as palavras contrárias são armas sutis. Elas não chegam como tiros, mas como veneno lento. Entram na alma como pensamentos confusos, cansaço sem explicação, desânimo repentino, angústia nos dias mais tranquilos. A palavra diz em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa não se cumpre. Mas quando há brechas, quando a alma está desprotegida, quando alguém se abre demais com pessoas erradas, essas palavras se alojam, se multiplicam e, sem perceber, você começa a viver debaixo de uma atmosfera pesada. E nem sempre é um trabalho de feitiçaria declarada. Às vezes, é só um olhar. Às vezes, é só alguém dizendo: por que ela conseguiu e eu não? Por que ele é feliz desse jeito? Eu duvido que essa felicidade dure muito. Essas frases, carregadas de inveja e veneno espiritual, funcionam como lanças no mundo invisível. E se você não estiver blindado, elas te atingem e você nem percebe. Veja o exemplo de José, invejado pelos irmãos, caluniado, jogado no poço, vendido como escravo. Mas Deus estava com ele. Mesmo cercado de palavras e atos injustos, ele manteve a integridade e Deus o exaltou. Agora pense em quantas situações você viveu recentemente em que tudo parecia certo, mas, de repente, tudo desandou. Quem você contou antes? Quem estava observando de longe? Quem ficou calado diante da sua vitória?
É por isso que o Espírito Santo hoje quer abrir os seus olhos espirituais, para você perceber que o problema nem sempre é físico, é espiritual. E a batalha que se vence no espírito só se vence com armas espirituais. Não se vence mal olhado com remédio, não se vence inveja com lógica, não se quebra palavras contrárias com silêncio. Se vence tudo isso com autoridade em oração. E se você está ouvindo esta palavra agora, é porque o céu está te alertando, não para te assustar, mas para te libertar. Hoje, o Espírito Santo vai cortar o efeito de toda palavra que te travou. Vai cortar laços, memórias, energias que não vêm de Deus. Vai restaurar aquilo que foi prejudicado por influência maligna. E quando você se levantar dessa oração que faremos ao final, você vai sentir a leveza de quem foi blindado por Deus. Como o Espírito Santo atua contra o mal olhado. Existem pessoas que vivem com a vida travada e não entendem por quê. Elas oram, jejuam, trabalham duro, mas parece que nada anda. Tudo o que constroem quebra. Tudo o que planejam não se cumpre. E muitas vezes a causa não está visível aos olhos humanos, está no mundo espiritual. O mal olhado, a inveja e as palavras contrárias são armas sutis. Elas não chegam como tiros, mas como veneno lento. Entram na alma como pensamentos confusos, cansaço sem explicação, desânimo repentino, angústia nos dias mais tranquilos. A palavra diz em Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa não se cumpre. Mas quando há brechas, quando a alma está desprotegida, quando alguém se abre demais com pessoas erradas, essas palavras se alojam, se multiplicam e, sem perceber, você começa a viver debaixo de uma atmosfera pesada. E nem sempre é um trabalho de feitiçaria declarada. Às vezes, é só um olhar. Às vezes, é só alguém dizendo por que ela conseguiu e eu não. Porque ele é feliz desse jeito. Eu duvido que essa felicidade dure muito. Essas frases, carregadas de inveja e veneno espiritual, funcionam como lanças no mundo invisível. E se você não estiver blindado, elas te atingem e você nem percebe. Veja o exemplo de José, invejado pelos irmãos, caluniado, jogado no poço, vendido como escravo. Mas Deus estava com ele. Mesmo cercado de palavras e atos injustos, ele manteve a integridade e Deus o exaltou. Agora pense em quantas situações você viveu recentemente em que tudo parecia certo, mas de repente, tudo desandou. Quem você contou antes? Quem estava observando de longe? Quem ficou calado diante da sua vitória? É por isso que o Espírito Santo hoje quer abrir os seus olhos espirituais, para você perceber que o problema nem sempre é físico, é espiritual. E a batalha que se vence no espírito só se vence com armas espirituais. Não se vence mal olhado com remédio, não se vence inveja com lógica, não se quebra palavras contrárias com silêncio. Se vence tudo isso com autoridade em oração. E se você está ouvindo esta palavra agora, é porque o céu está te alertando, não para te assustar, mas para te libertar. Hoje, o Espírito Santo vai cortar o efeito de toda palavra que te travou. Vai cortar laços, memórias, energias que não vêm de Deus. Vai restaurar aquilo que foi prejudicado por influência maligna. E quando você se levantar dessa oração que faremos ao final, você vai sentir a leveza de quem foi blindado por Deus. Como palavras contrárias, adoecem a alma. Há palavras que não ferem a pele, mas sangram a alma. Palavras que foram lançadas com raiva, com desprezo, com julgamento e que continuam ecoando dentro de você até hoje. Talvez alguém já tenha dito, você não vai conseguir. Ninguém te leva a sério. Você não nasceu para isso. Eu sempre soube que você ia fracassar. E mesmo sem perceber, essas frases se alojaram dentro do seu coração como setas inflamadas. Tiago, capítulo 3, nos alerta sobre o poder da língua.
Ela é como um pequeno fogo capaz de incendiar uma grande floresta. Palavras não são só sons, elas carregam espírito, e palavras lançadas com ódio, inveja ou incredulidade têm o poder de adoecer a identidade, limitar a visão e contaminar os sonhos. Quantas vezes você já se sentiu pequeno por causa do que ouviu? Quantas vezes desacreditou de si mesmo por algo que alguém falou? Quantas vezes teve medo de tentar porque lembrava da crítica que recebeu? Isso não é apenas psicológico, é espiritual. O inimigo se aproveita dessas palavras para criar fortalezas na mente. Fortalezas que te impedem de ver o que Deus vê em você. Mas aqui está a verdade espiritual. O que falaram de você não tem mais autoridade sobre sua vida. A única palavra que permanece é a que saiu da boca de Deus. Isaías 54:17 diz que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ou seja, você tem autoridade para invalidar tudo aquilo que foi dito contra você. Você não precisa mais carregar a culpa, o peso, o trauma. O Espírito Santo está te chamando hoje para renunciar a essas palavras, para parar de repetir no pensamento o que disseram, para rejeitar o veneno que foi lançado e que você aceitou sem perceber. É hora de se levantar como quem sabe quem é. Não o que os outros disseram, mas o que Deus declara sobre você. Você é filho, você é escolhido, você é ungido, você é herdeiro de promessas. E o Espírito Santo não te chamou até aqui para viver com o coração ferido por vozes do passado. Ele está pronto para te curar, te restaurar e calar todo espírito de acusação. Daqui a pouco, quando orarmos juntos, nós vamos declarar com fé: toda palavra contrária vai ser quebrada. Toda raiz emocional vai ser arrancada. Todo peso espiritual vai ser dissolvido. E uma nova identidade será restaurada dentro de você. Não saia antes da oração, porque é nesse momento que o céu vai se mover sobre sua vida. Agora que a verdade foi liberada sobre sua vida, o mais importante vai acontecer. Você não está aqui apenas para ouvir palavras. Você está aqui para viver uma libertação espiritual real. O Espírito Santo não revela para deixar feridas abertas. Ele revela para curar, para libertar e para transformar. Por isso, agora, onde você estiver, eu te convido a se preparar. Se puder, feche os olhos, coloque a mão sobre o seu coração, respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, eu recebo essa libertação. Essa oração não será leve. Ela será profunda, profética e cheia de autoridade. Porque hoje, todo mal olhado, toda inveja, toda palavra contrária e toda maldição, visível ou oculta, será arrancada da sua vida. Permaneça em espírito. A oração começa agora. Oração poderosa de libertação e proteção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, com temor e reverência, nós nos colocamos diante da Tua presença santa. Tu és o Deus que sonda os corações, que conhece o oculto e que discerne tudo o que os olhos humanos não veem. E é por isso que agora, com fé e confiança, entregamos a Ti tudo o que tem nos oprimido em silêncio. Pai, há vidas aqui orando comigo que estão há anos travadas. Projetos que não saem do lugar. Relações que se deterioram sem explicação. Sonhos que se perdem em meio a dores ocultas. Mas Tu sabes, Senhor, que muitas dessas situações não vieram apenas por escolhas humanas. Vieram de palavras lançadas com veneno. Vieram de olhares pesados, de julgamentos injustos, de invejas disfarçadas de carinho. Vieram de maldições silenciosas lançadas em momentos de distração. Por isso agora, em nome de Jesus Cristo, eu oro com autoridade espiritual para que todo espírito de inveja seja quebrado. Que toda palavra maldita, toda sentença negativa, todo decreto maligno contra essa vida seja desfeito agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro:
Caia por terra toda acusação, toda comparação, toda crítica que entrou no coração como uma faca afiada. Senhor, vai arrancando essas palavras das memórias, vai arrancando essas feridas da alma, vai limpando o ambiente espiritual dessa casa, desse quarto, desse trabalho, desse relacionamento. Espírito Santo, sopra agora um vento novo. Sopra proteção, sopra discernimento, sopra luz onde havia escuridão. Nós quebramos agora toda a fortaleza criada por palavras malditas. Cancelamos os efeitos de frases como "você não vai conseguir", "você não tem valor", "você sempre falha", "você não nasceu para isso". Nós declaramos que essas vozes se calem agora diante da palavra do Senhor que diz: você é mais que vencedor. Você é herança do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Você é luz para este mundo. Senhor, visita agora o coração dessa pessoa que já não acreditava mais em si mesma. Restaura sua identidade, sua confiança, sua alegria. Renova a visão espiritual. Restaura a fé em promessas que foram sufocadas por palavras humanas. E mais, Senhor, blinda essa alma. Não permita mais que o mal olhado encontre espaço, que a inveja se perca diante da luz, que o nome dessa pessoa seja protegido espiritualmente por ti. Envia anjos ao redor dela, guarda sua entrada e sua saída, guarda seus passos e seus pensamentos, que a partir de hoje todo o ambiente onde ela entrar seja purificado pelo teu Espírito. Repreendemos também o medo, a dúvida e a confusão que essas palavras causaram. Traz clareza, traz direção, traz paz. E que a presença do teu Espírito seja como fogo ao redor dela. Fogo que queima o que não presta. Fogo que consome o que foi enviado pelo inferno. Fogo que protege, sela e confirma. Essa vida pertence ao Senhor. Eu declaro que, a partir de agora, o ciclo de dor se encerra, o tempo de peso espiritual termina e começa uma nova fase de liberdade, leveza e proteção espiritual. Em nome de Jesus, todo mal olhado, toda palavra contrária, toda inveja está agora expulsa da sua vida e você será cercado pela presença do Espírito Santo todos os dias da sua caminhada. Senhor, continuamos diante de Ti com reverência, com humildade e com fé. Sabemos que a oração não é apenas palavras, é guerra no Espírito. É um clamor que atravessa as trevas, rompe cadeias e ativa os céus. Por isso agora, Pai, avançamos em intercessão. Colocamos diante de Ti não apenas os ataques visíveis, mas também os que estão escondidos nas raízes da alma. Aqueles que vêm de palavras que ouvimos na infância, palavras de rejeição, de comparação, de humilhação, palavras que moldaram traumas e limitaram nossa visão. Em nome de Jesus nós oramos por cura emocional, que o Espírito Santo entre agora no quarto escuro da alma, que Ele acenda a luz onde há lembranças dolorosas e que Ele declare: você não é o que disseram, você é o que eu digo que você é. Pai, visitamos agora a linha do tempo da vida de cada pessoa que ora comigo. E te pedimos, quebra maldições hereditárias, cancela palavras lançadas por pais, avós, líderes, amigos, inimigos, restaura a autoestima, restaura a imagem quebrada, reconstrói a identidade com a tua verdade. Clamamos também por libertação familiar. Quantos vivem conflitos que se repetem de geração em geração? Divórcios, brigas, escassez, doenças, tragédias. Mas em Ti está o poder de interromper ciclos. Por isso declaramos, a partir de hoje, tudo o que afligiu essa família por gerações está sendo encerrado. Que a partir dessa oração nasça uma nova linhagem espiritual. Uma geração marcada pela presença, pelo temor e pela bênção do Senhor. Espírito Santo, visita agora os filhos dessa casa, mesmo aqueles que não estão ouvindo essa oração.
Alcance-os onde estiverem, livra-os da influência maligna, dos laços emocionais perigosos, da escuridão disfarçada de liberdade. Cobre os filhos com teu sangue, cerca-os com anjos e planta no coração deles o desejo de voltar à presença de Deus. Senhor, também te pedimos por finanças, por suprimento, por provisão, por portas abertas que foram fechadas por inveja, por injustiça, por palavras de miséria. Que todo bloqueio seja desfeito, que o teu favor vá à frente e que cada pessoa que ora agora veja o teu cuidado em cada detalhe. Clamamos contra a ansiedade, contra o medo, contra o cansaço espiritual. Quantos aqui têm carregado pesos invisíveis? Têm chorado calados? Têm dormido com o coração acelerado e acordado sem forças? Mas hoje, Espírito Santo sopra sobre esses corações, traz descanso verdadeiro, traz paz que excede o entendimento, enche cada mente com pensamentos de vida, de esperança, de direção. E agora, com toda a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, expulsamos toda a presença maligna que se alojou em ambientes, relacionamentos, objetos, palavras, que todo espírito de confusão, inveja, manipulação, opressão seja lançado fora. Que o ambiente dessa casa seja consagrado ao Senhor, que essa sala, esse quarto, essa empresa, esse casamento seja território do Espírito Santo. Declaramos que a atmosfera muda agora, que o peso cai, que a luz vence, que a unção quebra o jugo. Senhor, unge os olhos espirituais dessa pessoa, que ela veja com clareza quem são as pessoas que vêm de Ti e quem são os que foram enviados para minar a fé, roubar a paz, atrasar o propósito. Dá discernimento, afasta relacionamentos tóxicos, corta laços com o passado que impedem o avanço. E ainda oramos, Senhor, por aqueles que nos feriram. Te pedimos, nos ensina a liberar perdão, nos ensina a não reter o que adoece. Queremos andar leves, livres, curados. Que o Espírito Santo nos dê força para não revidar, mas entregar, para não amaldiçoar, mas confiar que o Senhor é o justo juiz. Consagramos a nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nossa casa, nossa família. Tudo é teu, Senhor. Nada mais fica vulnerável, nada mais fica desprotegido. E fazemos agora uma aliança em oração, de que essa alma não será mais acessada por inveja, por palavras contrárias, por maldições visíveis ou ocultas. Essa alma é selada, protegida, restaurada pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, todo o mal foi expulso, toda a palavra foi anulada, todo o ciclo foi quebrado. E a presença do Espírito Santo nos acompanha daqui para frente. Amém. Se você orou comigo até aqui, escute com atenção. Algo foi quebrado no mundo espiritual. Não importa há quanto tempo o mal olhado estava rondando sua vida. Não importa quantas palavras contrárias foram lançadas sobre seu nome, sua casa ou seus sonhos. O Espírito Santo agiu agora, e o peso invisível foi retirado. Você pode não ver com os olhos naturais, mas a leveza que começa a tomar o seu coração é o sinal da presença dele. O Senhor te blindou, a inveja foi expulsa e o ciclo de palavras malditas foi encerrado. A partir de hoje, você vai perceber mudanças. Portas que estavam fechadas vão se abrir. Pessoas que te drenavam vão se afastar. E a sua fé será restaurada como nunca antes. Mas escute, não saia do lugar da presença. Permaneça em oração, alimente sua alma com a palavra e proteja sua mente com a verdade de Deus, não com o que disseram sobre você. Agora eu te convido a declarar publicamente, em fé, nos comentários: fui liberto pelo Espírito Santo e sou protegido por Deus. Essa simples declaração será como um selo espiritual sobre tudo o que oramos aqui. E se essa oração falou com você, se sentiu o toque de Deus, inscreva-se agora nesse canal. Todos os dias estamos aqui orando, ministrando e guerreando espiritualmente por sua vida.
Você não está só. Você está sendo cuidado por Deus. E amanhã estaremos juntos novamente para mais um dia de fé, força e vitória. Em nome de Jesus. Até lá.